Eu sabia que alguma coisa estava errada assim que vi os balões. Eram coloridos demais. Alegres demais. Nada combinava comigo. Nem o tom pastel do tecido estendido sobre as mesas, nem o letreiro dourado que dizia, com letras tortas, família em festa, ignorando solenemente que era o meu aniversário. Suspirei. Eu já deveria ter aprendido, mas ainda me pegava esperando o mínimo de consideração. Minha irmã, Luísa, surgiu do nada com aquele vestido branco justo demais para a ocasião. Sorriu como se fosse anfitriã, como se a festa fosse dela e talvez fosse. Desde sempre, Luísa fazia questão de transformar tudo ao redor em palco. E eu, por hábito, era mantida nos bastidores. Feliz aniversário, mana, ela disse, me puxando para um abraço forçado que deixou meu corpo rígido. Senti o cheiro do perfume caro que ela usava para impressionar não a mim, claro, mas os convidados que ela havia trazido. E que convidados! Na mesa mais próxima, estavam os sogros dela. 3, para ser mais exata. O pai, a madrasta e a mãe. Cada um com seus respectivos cônjuges. E os 3 filhos do marido dela também estavam lá, correndo entre as cadeiras, gritando, derrubando guardanapos e pegando brigadeiros da mesa antes mesmo de cantarem os parabéns. Olhei ao redor e, fora 2 colegas de trabalho minhas, que tinham vindo por educação, ninguém da minha parte estava presente. Nem meus pais. Nem primos. Nem amigos de infância. E isso não era um acaso. Era Luísa. Ela me disse, dias antes, deixa comigo, eu organizo tudo. Confia em mim. Vai ser inesquecível. De fato, seria. Aos poucos, percebi que a lista de convidados era inteiramente dela. Todos falavam entre si como se eu fosse uma sombra ou, pior, uma estranha que, por engano, apareceu ali. O bolo, que parecia lindo, tinha uma foto dela colada de forma quase cênica ao lado da minha. Ela em primeiro plano. Eu, no canto, como um borrão. Um garçom se aproximou com uma taça de espumante e me ofereceu. Agradeci, sem ânimo. Bebi um gole e pensei no tempo que perdi tentando agradar essa família. Tentei ser a filha que meus pais diziam que eu não era. Tentei ser a irmã que Luísa nunca me permitiu ser. Tentei manter a compostura, mesmo quando era claramente excluída. Mas, ali, naquele restaurante caro que eu havia reservado com meu próprio dinheiro, porque ninguém contribuiu, alguma coisa mudou dentro de mim. O ponto de ruptura veio às 19h09. O garçom se aproximou da mesa da minha irmã com um bloco na mão. Gostariam de ver o cardápio? Perguntou. Luísa sorriu e fez um gesto largo, como quem abre o próprio reino. Peçam o que quiserem, gente. A casa é nossa hoje, disse em alto e bom som, olhando diretamente para os sogros. Eu congelei. Luísa, chamei, baixando o tom de voz, ninguém combinou isso comigo. Ela fingiu surpresa, segurando o riso. Ai, mana, mas é só uma vez por ano. Relaxa. Eles são da família agora. Família agora. Aquelas palavras ecoaram no fundo da minha cabeça como um aviso de que eu nunca fiz parte de nada. Nem da própria festa. Nem da própria história. Para eles, eu era só um nome na conta. Um nome na nota fiscal. Aos 19 minutos passados das 19 horas, ergui o braço discretamente e chamei o garçom. Pode preparar contas separadas, por favor. Eu pago apenas a minha. E a das minhas convidadas, apontei para minhas colegas, que estavam visivelmente constrangidas. O garçom hesitou, olhou para a mesa cheia e depois assentiu com um aceno tímido. Luísa arregalou os olhos. O quê? Levantei-me devagar. Vesti meu casaco como quem fecha uma página. Vocês pediram tudo com tanta liberdade, agora aproveitem a liberdade para pagar também. Você não pode estar falando sério, ela disse, com a voz começando a se elevar. Estou falando mais sério do que nunca na vida. Mas é mais de 4.000 reais. Ela exclamou, finalmente revelando a verdade por trás da generosidade. Assenti com um meio sorriso. Então, que sorte a sua por ter trazido tanta gente da família. Vocês que são tão unidos, agora unam-se também para dividir a conta. Me virei e comecei a andar em direção à porta.
Antes de sair, olhei as horas, 19h15. Às 19h15, eu deixei para trás a irmã que sempre me humilhou, a ideia de que precisava aceitar migalhas, e o peso de anos de submissão silenciosa. Naquele instante, enquanto empurrava a porta do restaurante com a cabeça erguida, senti que minha vida estava prestes a mudar. O caos viria depois. E eu faria questão de assistir tudo de camarote. Na calçada do restaurante, o vento da noite me abraçou como há muito tempo ninguém fazia. Pela primeira vez em anos, não me senti pequena. Não me senti culpada. Não me senti à margem. Ali, diante do barulho abafado dos carros e da movimentação de pessoas indo e vindo, eu senti o silêncio interno de quem escolheu parar de se machucar pelos outros. Abri meu celular e pedi um carro por aplicativo. Em menos de 3 minutos, ele encostou. Entrei no banco de trás, respirei fundo e, antes de dizer qualquer coisa, tirei os sapatos. Meus pés doíam, mas minha alma estava leve. Para onde, moça? Perguntou o motorista. Para casa, respondi. E pela primeira vez aquela palavra não soou como prisão. Durante o trajeto, o celular não parou de vibrar. Mensagens, ligações, áudios. Tudo de Luísa. Ignorei todas. Cheguei em casa, tomei um banho quente, prendi o cabelo e sentei no sofá com uma taça de vinho barato, mas honesto. Coloquei um filme qualquer só pelo som de fundo. Não prestei atenção em nada. Minha mente estava presa naquela expressão dela. A incredulidade. O choque. A fúria tentando se conter diante dos sogros. E, principalmente, o pânico. Luísa cresceu achando que tudo seria pago por alguém. Primeiro pelos meus pais, que sempre a chamaram de a delicada, a sensível, a que precisava de apoio. Depois por mim, que virei a tábua de salvação dela em todos os buracos que cavava com sua irresponsabilidade. Na escola, eu cobria seus trabalhos. Na adolescência, escondi namoros tóxicos para evitar escândalos. Na faculdade, fui eu quem vendeu livros meus para ajudá-la a pagar a mensalidade que ela atrasou por meses. Na vida adulta, banquei festa, aluguel, roupas, até os móveis do apartamento dela foram comprados com meu cartão parcelado em 10 vezes. E ela? Sempre sorria, sempre se fazia de grata, até o momento seguinte, quando voltava a agir como se eu fosse obrigada a servir. Naquela noite, porém, tudo mudou. Porque quando você se recusa a pagar a conta dos outros, seja no restaurante ou na vida, você descobre quem realmente são. Às 23h52, chegou o primeiro áudio que ouvi. Você é uma egoísta doente, sabia? Você me expôs. Você fez papel de ridícula e ainda fez meus sogros acharem que eu sou uma aproveitadora. Como você teve a coragem de fazer isso comigo? Era só pagar a conta e pronto. Era o mínimo. Sorrindo, apaguei o áudio sem responder. Meus pais também deixaram recados. Minha mãe? Filha, a Luísa está chorando. Ela não merecia esse vexame. Os sogros estão ofendidos. A conta foi caríssima e o marido dela não tinha um limite no cartão. Que papelão! Você precisa ir lá e resolver isso. Não custa nada pedir desculpas. Meu pai. Você passou dos limites. Nunca vi uma coisa tão baixa. A Luísa sempre foi mais sociável que você, mais querida, mais humana. O que você fez não tem desculpa. Engraçado. Eu fui desumana por não pagar uma conta que ninguém me pediu permissão para assumir. Eu fui baixa por não permitir que se aproveitassem de mim de novo. Era sempre assim. Quando eu chorava, diziam que era drama. Quando ela chorava, diziam que era sensível. Quando eu dizia não, era egoísmo. Quando ela dizia não, era autocuidado. Mas agora, eu tinha cruzado um limite. Um que não teria volta. Na manhã seguinte, a notícia chegou até o grupo da família. E ali, o caos virou espetáculo. Minha tia. Fiquei sabendo que você se recusou a pagar a conta da sua própria festa. Onde já se viu? Isso pega mal pra família inteira. Um primo. Eu vi o vídeo. O garçom te entregando a conta separada e sua irmã te olhando como se fosse matar alguém. Virou meme.
Já está rodando no WhatsApp. Virou meme. Claro que virou. Porque tudo que envolve mulher colocando limites é tratado como piada. Ou como escândalo. Me levantei, tomei um café preto sem açúcar e fui trabalhar. Fingi que o mundo estava normal, mas dentro de mim, algo fervia. Não era raiva. Era clareza. Aquela festa foi um divisor de águas. Um rompimento que não era só financeiro, era emocional, psicológico, simbólico. Pela primeira vez, eu vi quem era quem. Sem máscaras. 2 dias depois, Luiz apareceu na portaria do meu prédio. Não me avisou. Não pediu. Apenas veio. O porteiro ligou. Dona Luísa está aqui embaixo. Disse que precisa muito falar com a senhora. Quer que suba? Respirei fundo. Odiava confrontos, mas odiava ainda mais ser engolida viva por eles. Pode subir, sim. Ela entrou no meu apartamento parecendo uma atriz no terceiro ato de uma novela mexicana. Olhos vermelhos, maquiagem borrada, cabelos bagunçados. Mas o tom era o mesmo de sempre. Como você teve coragem? Foi a primeira coisa que disse. Deixar você se responsabilizar pelas consequências das próprias ações? Fácil. Você sabe o vexame que eu passei? O pai do meu marido chamou a minha atenção na frente de todo mundo. Disse que achava que eu era independente, mas agora vê que dependo da irmã até para pagar janta. E ele está errado. Ela me encarou como se eu a tivesse esbofeteado. Mas não. Minhas palavras eram mais cortantes que qualquer tapa. Você sempre foi amarga, ela cuspiu. Sempre quis estragar tudo. Essa festa era uma forma de mostrar que podíamos estar bem. Que podíamos ser uma família de verdade. Mas você não me convidou como parte da família, Luísa. Você me usou como um nome no cartão. Só que desta vez, o cartão não passou. Acabou. Você vai se arrepender, ameaçou. Quem vai se arrepender é quem achou que podia me usar para sempre. Ela saiu batendo a porta. Não sem antes deixar algo cair, um talão de pedidos com a conta real da noite. R$ 4.386. Tudo anotado ali, tintim por tintim. Bebidas caras. Pratos duplicados. Sobremesas à parte. Ninguém economizou. Mas eu economizei minha alma. E essa economia, dessa vez, foi só minha. Na semana seguinte, a bomba estouraria de vez. E aí, não seria só Luísa no centro. Seria a família inteira. E eu estaria com a pipoca na mão. Demorou exatamente 3 dias para que meus pais aparecessem no meu apartamento. Eles não ligaram antes. Não avisaram. Nem ao menos mandaram mensagem perguntando se podiam passar. Apenas chegaram. Como se ainda fossem donos da minha porta, da minha sala, da minha vida. Abri a porta e dei de cara com os dois, parados ali, com aquela expressão que mistura superioridade e censura, o clássico "viemos dar uma lição". Podemos entrar? Minha mãe perguntou, num tom que mais parecia "nós vamos entrar". Cruzei os braços. Depende. Vieram me visitar ou me acusar? Para de drama, por favor, meu pai respondeu, já empurrando a porta e entrando como se a casa fosse dele. Deixei. Não por respeito. Mas porque queria ouvir o que tinham a dizer e, principalmente, queria olhar nos olhos deles enquanto desmoronavam. Minha mãe foi direto ao ponto. O que você fez foi cruel. Desnecessário. A Luísa está em frangalhos. Revirei os olhos. A Luísa está em frangalhos porque pediu vinho de R$ 400 e achou que eu pagaria calada, como sempre. Não foi culpa minha. Você é irmã dela. Meu pai exclamou. Família serve para isso. Família serve para abusar emocional e financeiramente de quem trabalha enquanto os outros vivem de aparências? Rebati. Se é isso, então talvez seja a hora de rever o que chamam de família. O silêncio foi imediato. Eles se entreolharam, como quem ensaia uma tática nova. E foi minha mãe quem a usou primeiro. Olha, nós estamos todos nervosos. Mas ainda dá tempo de resolver.
Se você transferir o valor para Luísa, a gente explica para os sogros que foi tudo mal entendido. E por que eu faria isso? Porque você é a mais centrada. A que tem emprego fixo. A que sempre segurou as pontas. Você sempre foi a mais madura. A mais estruturada. Eu ri. Um riso curto, seco, ferido. Engraçado como minha estrutura só serve quando é para sustentar a instabilidade dos outros. Você não precisa transformar tudo em guerra, disse meu pai, impaciente. Mas vocês podem transformar minha vida inteira em trincheira, né? Porque foi isso. Desde sempre. Enquanto a Luísa era o centro de tudo, eu era o esteio invisível. Quando ela queria, vocês se curvavam. Quando eu precisava, vocês diziam aguente firme. Minha mãe balançou a cabeça, exausta. Ela é mais frágil, você sabe disso. Você nasceu forte. Ela não. Sempre foi mais emocional, mais carente. Não. Ela foi mimada. E vocês confundiram isso com fragilidade. O rosto do meu pai ficou vermelho. E agora você quer o quê? Que a gente acredite que está certa? Só porque se recusou a pagar um jantar? Não. Eu quero que vocês aceitem que não vou mais me calar. Que não vou mais aceitar esse papel de filha reserva. De apoio emocional e financeiro para a queridinha de vocês. Minha mãe se levantou, pegou a bolsa, e deixou cair um envelope na minha mesa. Isso aqui é o que ela gastou naquela noite. Devolva, por favor. E pense bem no que está fazendo com sua irmã. Ela está tomando calmantes desde aquele dia. Então sugiro que ela tome também uma dose de realidade, respondi, empurrando o envelope de volta. E se vocês baterem mais uma vez na minha porta por causa de conta dos outros, vão ouvir mais do que estão preparados para escutar. Eles saíram sem dizer mais nada. Mas eu sabia, aquilo não tinha terminado. Aquilo era só o aviso. Naquela mesma noite, Luísa ligou para minha chefe. Sim. Ela teve a audácia de procurar meu trabalho. De alguma forma, conseguiu o telefone da empresa, provavelmente com meus pais, e fez um escândalo, dizendo que eu estava emocionalmente instável, que havia tido um surto de comportamento agressivo e que eu talvez não estivesse em condições de exercer atividades de confiança. Felizmente, minha chefe me conhecia. Me respeitava. E, acima de tudo, não era burra. No dia seguinte, fui chamada na sala dela. Olha, ela começou, em tom neutro. Recebi uma ligação um tanto quanto preocupante. Revirei os olhos. Foi minha irmã, não foi? Ela assentiu, discreta. Disse que você distratou a família em público, que expôs pessoas inocentes e que estava com atitudes vingativas. Vingativas? Perguntei, incrédula. Pagar apenas minha conta em uma festa onde nem fui consultada agora é vingança? Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que ela tentou pintar essa imagem. E, para ser sincera, me pareceu mais uma tentativa desesperada de manchar sua reputação. Só achei que você deveria saber. Agradeci. E, assim que saí da sala, fui direto ao banheiro. Tranquei a porta, olhei para o espelho e suspirei. Eles estavam dispostos a tudo. A Luísa, principalmente. Mas ela não fazia ideia de que eu também estava. A diferença era que ela ainda jogava com as armas antigas. E eu, dessa vez, tinha um novo arsenal. Naquela noite, fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Reuni todos os comprovantes de ajuda financeira, transferências, prints de mensagens pedindo empréstimos, áudios pedindo socorro, recibos de cartão com compras parceladas em meu nome. Tudo. Montei um dossiê. Uma pequena pasta digital com o título Histórico de Exploração. E deixei ali, salva na nuvem, com cópias em 2 e-mails diferentes. Porque, a partir daquele momento, cada novo ataque teria resposta à altura. E, se quisessem guerra, eu mostraria o campo de batalha onde eu era mestre. No domingo, soube que Luísa e o marido haviam brigado. O motivo? O sogro descobriu que ela mentiu ao dizer que eu tinha autorizado tudo. Que eu havia combinado pagar, mas surtei no dia. Ela inventou que eu tinha prometido bancar,
e depois a deixei sozinha, como se fosse desequilibrada, falsa, má. O sogro, homem direto, deu um ultimato ao marido dela: ou ela parava de se esconder atrás da irmã, ou ele cortaria o apoio à empresa da família. Luísa tentou correr atrás. Tentou justificar. Mas as mentiras tinham se espalhado. E pior, tinha gente gravando os bastidores da confusão no restaurante. O vídeo viralizou entre amigos e conhecidos. A legenda? Quando a golpista se dá mal. Agora, ela precisava limpar a própria imagem. E sabe qual foi a solução dela? Postar uma foto comigo, falsa, antiga, sorrindo lado a lado, com uma legenda doce. Irmãs que brigam, mas se amam. No fim, o sangue fala mais alto. O sangue? Talvez sim. Mas se ela queria sangue, eu podia mostrar o quanto o meu já havia sido derramado por ela. E que, desta vez, quem sangraria seria ela. Porque o próximo passo seria meu. E seria definitivo. A foto falsa que Luísa postou ficou no ar por menos de 24 horas. Nos primeiros minutos, choveram comentários de quem ainda acreditava na fantasia. Família é tudo. Que bom que fizeram as pazes. Vocês são lindas juntas. Eu li cada palavra com uma calma que, até pouco tempo atrás, eu não conhecia. Porque enquanto as curtidas subiam, eu preparava minha resposta. Não uma resposta no calor do momento. Não um texto impulsivo. Mas um movimento pensado, planejado. Um checkmate que eu já vinha armando há dias. Às 10 da manhã daquela segunda-feira, publiquei um vídeo. Curto. Direto. Impossível de refutar. Sem filtro. Sem maquiagem. Sem trilha sonora emocional. Só eu, sentada diante da câmera, com um olhar firme. Olá. Eu vi a postagem da minha irmã. E estou aqui para esclarecer. Não houve reconciliação. Aquela foto é antiga, tirada há anos, durante uma rara fase em que ainda havia alguma tentativa de vínculo. Mas mesmo naquela época, eu já era usada como caixa eletrônico emocional e financeiro. A diferença é que agora eu cansei. Pausa. Durante anos, fui tratada como esteio. Fui excluída das decisões, das comemorações, das prioridades. Era útil para pagar, para emprestar, para resolver. Mas nunca para ser celebrada. E então, mostrei. Mostrei os comprovantes. As transferências. Os prints. Os áudios. Mostrei os extratos que provavam que, enquanto eu quitava parcelas de geladeira, sofá, armário e até babá para os filhos do marido dela, eu era ignorada como ser humano. Mostrei a mensagem em que ela escreveu: faz esse PIX, mana. É só mais esse. Te juro. E a seguinte, 2 semanas depois: você é tão amarga, sabia? Sempre joga na cara. Mostrei tudo. No final do vídeo, disse com a voz serena: esse post da minha irmã não foi um gesto de carinho. Foi um movimento estratégico para limpar a imagem dela. Porque, pela primeira vez, ela precisou arcar com o peso das próprias decisões. E quando isso acontece, quem nunca soube andar com as próprias pernas tenta se agarrar em quem sempre carregou nas costas. Desativei os comentários. E fui trabalhar. Simples assim. Só que do outro lado da cidade, a reação foi qualquer coisa, menos simples. Segundo um amigo em comum, Luísa surtou. Gritou, quebrou um vaso, exigiu que o marido processasse aquela ingrata. O sogro, ao ver o vídeo, mandou uma mensagem para o filho: ela mentiu. Não quero mais ela na empresa. Nem um centavo a mais. A imagem de a nora ideal estava desmoronando. E com ela, o castelo de cartas que ela mesma construiu. Naquela mesma semana, minha mãe me ligou não para defender Luísa, mas para tentar conter o estrago. Você foi longe demais, ela disse, com a voz trêmula. Eu fui longe demais ou vocês que me empurraram para o limite? Isso vai acabar com a relação de vocês. A relação acabou no momento em que vocês esperaram que eu me curvasse mais uma vez. Você não entende, filha. Ela tem filhos. Um marido. Uma imagem a zelar. E eu? Eu sou o quê?
Um cofre com pernas. Um serviço de atendimento 24 horas. O silêncio do outro lado foi revelador. Foi ali que percebi, nem minha mãe sabia quem eu era de verdade. Sabia o que eu fazia por todos. Sabia quanto eu dava, quanto eu cedia. Mas não fazia ideia de quem eu era sem tudo isso. Porque nunca se deu ao trabalho de olhar. Então eu desliguei. E pela primeira vez, desligar não me fez sentir culpada. Me fez sentir livre. Dias depois, recebi uma convocação judicial. Luísa tinha mesmo ido adiante. Me acusava de difamação, exposição indevida, danos morais. Ri. Alto. Ela queria processar por exposição? Perfeito. Porque agora, eu teria o direito legal de apresentar tudo. Em público. Com direito à audiência, depoimentos e análise de provas. E quando isso acontecesse, o mundo veria, sem cortes, o que eu já carregava há anos. Comecei a montar a defesa com meu advogado. Ele ficou chocado com o nível de provas que eu tinha. Áudios, mensagens, prints de tela, recibos em nome dela, parcelas em débito automático na minha conta. Tinha até a confissão de que ela usou meu nome para fazer uma compra online sem minha permissão. Isso aqui não é só defesa, ele disse. Isso aqui é um contra-ataque. E foi isso que fizemos. Entramos com uma ação por estelionato, falsidade ideológica e danos morais reversos. No final daquela semana, quem recebeu a notificação judicial foi ela. E a reação? Um show de horrores. Vídeo chorando. Texto de vítima. Tentativas patéticas de inverter o jogo. Minha caixa de entrada lotou. Amigos em comum me perguntando se era verdade. Alguns, os poucos que realmente me conheciam, mandaram mensagens de apoio. Outros, sumiram. E a verdade é que eu não senti falta. Na semana seguinte, minha mãe ligou de novo. Sua irmã está um caco. Você pode parar com isso? Você lembra quando eu era um caco e ninguém parava por mim? Você não tem coração. Eu tenho. E ele está cansado de ser pisado. Ela chorou. Pela primeira vez. Mas não era choro por mim. Era choro por medo. Medo de perder o teatro que ela ajudou a construir por décadas. Porque se Luísa caísse, ela também cairia. Eles não eram vítimas. Eles eram cúmplices. E eu, finalmente, estava livre. Quando postei a última atualização, não fiz discurso. Só coloquei uma frase. A máscara pesa mais quando a verdade vem com provas. A reação foi imediata. Muitas curtidas. Muitos compartilhamentos. Mas o mais importante, silêncio. O silêncio de quem sabe que perdeu o jogo. O silêncio de quem não tem mais por onde escapar. Naquela noite, dormi como não dormia há anos. Sem culpa. Sem medo. Sem ninguém ligando para pedir favores. A liberdade tem gosto de verdade. E eu, estava faminta. 2 semanas depois das notificações judiciais, a casa dos meus pais estava silenciosa como nunca. Não por falta de vozes, mas por falta de coragem. Luísa não saía mais de casa. Os sogros cortaram todo o apoio financeiro. O marido dela, que vivia de imagem e status, perdeu o cargo na empresa da família. E meus pais, que antes desfilavam nos almoços de domingo dizendo que tinham 2 filhas maravilhosas, agora evitavam até responder o telefone. A máscara tinha caído. E ninguém queria encarar o espelho. A audiência se aproximava. E minha advogada, uma mulher tão calma quanto letal, me disse com firmeza: vai ser uma vitória limpa. Eles não têm para onde correr. Se quiser, ainda podemos propor um acordo, mas te aviso, eles vão tentar te usar de novo. Com lágrimas. Olhei para ela com o coração tranquilo. Sem acordo. Eles me venderam como muleta por anos. Agora, vão aprender a andar com as próprias pernas ou a cair de vez. No dia da audiência, fui sozinha. Entrei na sala vestida de preto. Não por luto, mas por elegância. Pelo fim simbólico de uma era. Luísa já estava lá.
Sentada com os olhos baixos, maquiagem discreta, roupa neutra, longe da exuberância que tanto usava para se esconder. Minha mãe estava no banco atrás, com a expressão de quem perdeu algo que julgava eterno, o poder de me controlar. A sessão começou. E, um a um, os documentos foram sendo apresentados. O juiz folheava com calma. E quanto mais lia, mais o rosto dele endurecia. A senhora confirma que usava o cartão da irmã sem autorização? Ela autorizava verbalmente, Luísa respondeu, hesitante. Mas aqui está o áudio em que você diz, textualmente, que não contou para ela sobre a compra. Confirma? Silêncio. Confirma ou não? Eu estava nervosa. Não foi a pergunta que fiz. Luísa começou a chorar. Minha mãe soltou um soluço. Meu pai nem apareceu. Meu advogado entregou o restante do dossiê. Excelência, há também mensagens indicando tentativa de manipulação profissional, exposição pública com o objetivo de desmoralizar a autora, e o uso da imagem dela de forma fraudulenta em redes sociais, tudo com o intuito de limpar a reputação da ré. O juiz suspirou, olhou para Luísa, depois para mim. Sinceramente, o que mais me espanta aqui não é a tentativa de engano. É o padrão. A constância. A frieza. A maneira como essa família normalizou o uso de uma filha como fonte de recursos, como se fosse um banco com sentimentos. E quando esse banco fecha, vocês se revoltam. Lamentável. Pensei em chorar. Mas não. Ali, eu era rocha. Sólida. Serena. A sentença saiu naquele mesmo dia. Luísa foi condenada a pagar R$ 30.000 por danos morais e estelionato, valor simbólico, mas necessário. Teve que pedir retratação pública e retirar todas as postagens antigas envolvendo meu nome. Além disso, ficou proibida de se aproximar de mim ou da minha residência. E meus pais? Eles não foram citados judicialmente. Mas, emocionalmente, estavam sentenciados. Porque, ali, diante do juiz, eles viram a filha silenciosa se levantar. E sabiam que nada mais voltaria a ser como antes. Na saída do fórum, Luísa tentou me alcançar. Por favor, me escute, por favor, só um minuto. Eu parei. Apenas por educação. Ela estava pálida. Os olhos vermelhos. Os ombros curvados. Eu não sabia que você guardava tudo aquilo. Eu nunca achei que você fosse me expor daquele jeito. Sorri. Sem ódio. Só lucidez. E eu nunca achei que você fosse me usar tanto tempo sem nem corar. Ela respirou fundo. As lágrimas escorreram com facilidade. Você venceu, tá bem? Agora deixe isso pra lá. A gente é irmã. Inclinei a cabeça, como quem observa um animal ferido tentando morder a mão que estende socorro. Nós éramos irmãs, Luísa. Agora, você é apenas uma mulher que aprendeu, da forma mais dura, que toda conta um dia chega. E você teve a sorte de a minha conta não cobrar juros. Virei as costas. Fui embora sem pressa. Sem peso. Sem remorso. Na semana seguinte, mudei de número. Saí de todos os grupos de família. Bloqueei todos os contatos. Não por vingança. Mas por cura. Com o dinheiro que Luísa foi obrigada a me pagar, fiz uma viagem sozinha. 14 dias em silêncio. 14 dias me ouvindo. Me entendendo. Me abraçando. Voltei diferente. Voltei inteira. Meses se passaram. A vida seguiu. Soube por terceiros que Luísa está em terapia. Que meu pai teve uma crise de hipertensão. Que minha mãe começou a frequentar igreja. Não sei se por fé, ou por medo do inferno que criaram e me obrigaram a viver. Mas nada disso me importa mais. Porque hoje, pela primeira vez, a festa é só minha. E a conta? A conta está paga. Por eles. Como deveria ter sido desde o começo. Fim.